o filho varão, a guerra no céu e os santos vencedores. A primeira sessão será sobre o filho varão, mais ou menos 10 minutos. Então, a guerra no céu, mais uns 10 minutos. Porque quando chegarmos à sessão 3, que toca algo que produzirá um efeito profundo em milhares de santos na restauração, que são os santos vencedores. Não já vencedores. Não considere que eu sou um vencedor, estamos sendo treinados, estamos vencendo. E quando chegarmos a essa sessão, estaremos totalmente abertos e interiormente exercitando o Espírito, porque vamos tocar algo que Satanás odeia e que Satanás teme, porque ele será esmagado mais uma vez hoje à noite. Não pelo meu falar, mas pelo Cristo que habita interiormente. Ele está aqui e agora com sua autoridade e sua ressurreição. 1. Ela deu à luz um filho varão, que há de apacentar todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Deu à luz aqui significa ressurreição, como em Atos 13, versículos 33 e 34. O filho varão é composto pelos santos vencedores que morreram e ressuscitaram. Há diversos santos amados que terminaram seu tempo na terra como vencedores. Quando ressuscitarem, eles estarão entre os co-reis na era vindoura. Isso é provado pelas palavras até a morte, em Apocalipse 12:11. Na Bíblia, mulher representa o mais fraco e homem representa o mais forte. O filho varão, em Apocalipse 12, representa a parte mais forte do povo de Deus. O filho varão apacentará todas as nações com uma vara de ferro, o que indica que o filho varão é constituído pelos vencedores, como é mencionado no capítulo 2, versículos 26 e 27. É arrebatado. Seremos arrebatados. Talvez não hoje à noite, mas estamos nos aproximando. O arrebatamento do filho varão é diferente daquele da maioria dos crentes, que é mencionado em 1 aos Tessalonicenses 4:17. Ali, a maioria dos crentes é arrebatada ao ar, e ao soar da última trombeta, que é a 7ª trombeta. Aqui, o filho varão é arrebatado ao trono de Deus. E antes dos 1260 dias, que é o tempo da grande tribulação, de 3 anos e meio, 42 meses, que tem início com o 6º selo, antes da 5ª trombeta.
Agora, esta outra sessão que está nos guiando ao pico do monte, espiritualmente falando. Houve guerra no céu. Precisamos ver o que causou essa guerra no céu. E então, na verdade, segundo os versículos que veremos essa guerra, nós vamos ver essa guerra, não estaremos diretamente envolvidos, vamos ver. Mas os santos vencedores sendo arrebatados, causará uma guerra nos céus e Satanás será lançado à terra e com todos os poderes malignos. Certamente você não vai querer estar na terra quando ele e todos esses malignos estiverem aqui. Nós queremos estar lá e queremos vir com ele de lá para cá. E uma nova era do reino estará para começar. Imediatamente após o filho varão ser arrebatado ao céu, Miguel e seus anjos começaram a guerrear contra Satanás. Isso indica que o filho varão, a parte mais forte do povo de Deus, está sempre empenhado em combater o inimigo de Deus, Satanás. Essa será a nossa experiência diária, cada vez mais. A parte mais forte do povo de Deus está sempre envolvida em combater. Não é a única coisa, não é o principal, mas é algo importante. Não tente fazer com que isso aconteça. O Senhor está crescendo em você e irá treiná-lo e você será parte do exército vitorioso. Eles têm lutado com Satanás continuamente na terra. O céu aguarda que eles cheguem, a fim de que uma guerra seja travada para expulsar Satanás do céu. A Bíblia revela os nomes de dois anjos, Miguel e Gabriel. Gabriel é um mensageiro que leva as novas ao povo de Deus, enquanto Miguel é um guerreiro que luta pelo povo de Deus. O dragão guerreou, ele e os seus anjos. Esses anjos devem ser os anjos caídos que seguem Satanás para rebelarem-se contra Deus. Satanás, o inimigo de Deus, foi julgado pelo Senhor Jesus na cruz. Houve uma batalha na segunda 3 horas que Cristo esteve na cruz. E os poderes malignos perceberam que não apenas Cristo estava na cruz, eles estavam zombando dele, mas agora todos os malignos estavam sendo crucificados. Então houve uma luta severa as próximas 3 horas. E isso aconteceu naquela situação, mas eles foram derrotados e o caminho foi aberto para os santos vencedores serem arrebatados. E então, no final desta era, isso vai terminar. Satanás, o inimigo de Deus, foi julgado pelo Senhor Jesus na cruz. Depois disso, os crentes vencedores são necessários para levar a cabo aquele juízo, para executar aquela sentença. A guerra travada pelos crentes vencedores contra Satanás é, na verdade, a execução
do juízo do Senhor sobre ele. Por fim, por meio da sua luta, ele é expulso do céu. Agora, vamos ver o tempo. Pela próxima quase uma hora, estaremos nesta sessão. Eu vou ler agora cuidadosamente Algarismo Romano 3 e vou compartilhar algo com vocês que eu não me lembro se já compartilhei isso antes, mas pelo guiar do Senhor, tendo comunhão com Ele, eu queria ter clareza se era para compartilhar isso hoje à noite. Ele vai me cobrir e cobrir vocês, e vocês verão por quê. Porque algo da máxima importância será liberado para toda a restauração. Os versículos são estes. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. E eles o venceram o diabo por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida da alma até a morte. Então, o ponto A, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E B, eles o venceram por causa da palavra do seu testemunho. Então, na letra C, eles não amaram a própria vida da alma até a morte. É isso que vamos estudar cuidadosamente agora. Mas antes de começar a entrar nesta parte do esboço, preciso compartilhar algo com vocês. Este livro, A Igreja Gloriosa, foi liberado em 1968. Eu estava na restauração há menos de 2 anos. Mas eu consegui uma cópia dele, comprei, porque eu percebi que uma irmã amada, muito experiente, traduziu esse livro de outra língua. E quando isso foi publicado, eu senti que devia ler cuidadosamente. E a primeira porção do livro, você pode ver os seres humanos têm necessidades. E o irmão Watchman disse que Deus também tem uma necessidade. E a necessidade de Deus é lidar com Satanás. Mas ele, como Deus, não pode fazer isso diretamente. Mas um homem-Deus pode fazer. Então eu li cuidadosamente esse livro, estudando-o com muita atenção, tentando receber isso. Algumas semanas depois, eu fui para minha primeira viagem com mais ou menos 120 santos deste país para Taiwan. Eu estive lá 3 ou 4 semanas e eu estava em determinado
quarto com 15 irmãos num prédio lá. E uma noite, pouco depois da meia-noite, eu acordei totalmente e Satanás estava de pé ao lado da minha cama. Ainda posso me lembrar isso claramente e sei que isso é preciso. Deus teve muito tempo para ajustar a minha visão. Eu não senti medo. Mas o que o Senhor estava fazendo, e vocês verão, eu ia experimentar. Deus disse, você vai aplicar aquilo que você tem lido e estudado. Então, eu tive que ir para um outro quarto no fim do corredor e comecei a falar os pontos A e B, diretamente falando com Satanás. Você me ataca, mas nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Estou aqui sob o poder do sangue do Cordeiro. Eu aplico o sangue do Cordeiro para lidar com você. Você não pode me acusar. Então, a palavra do seu testemunho não é um testemunho sobre a nossa experiência, mas o testemunho do que Cristo fez como um ser humano. E diretamente aplicando essas palavras da Bíblia a ele. E então ele foi embora. Eu era jovem. Estava na restauração há apenas 1 ano e meio. Então não é cedo demais para ninguém. Não tente ter uma experiência, mas espero que vocês tenham acesso a este livro e o leiam cuidadosamente, páginas 81 a 93. Porque esse material dá um ensinamento completo do irmão Watchmani a respeito dessas 3 coisas. E isso produzirá um efeito maravilhoso em vocês. Será uma grande ajuda que vocês se lembrarão por toda a vida. Talvez quando virmos o Senhor, vamos nos lembrar ainda mais disso. Então agora vamos devagar e claramente. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amados santos, não importa há quanto tempo estamos na restauração, 60 anos, 50 anos, 60 anos, vocês estão familiarizados com os versículos sobre o sangue do Cordeiro, mas não podemos viver nossa vida cristã diária sem aplicar o sangue de Jesus. Quando acordamos e começamos um novo dia, Senhor, eu venho a Ti, me abro a Ti e aplico o sangue do Cordeiro. Que preço Tu pagaste? Esse é um aspecto de vencer. Satanás pode acusar-nos, mas podemos responder que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. 1 de João 1:7. Mas todo pecado que você tiver consciência e confessar, Deus perdoa e Deus esquece. Você não precisa fazer isso repetidamente. Mas se você tiver o sentimento de ficar repetindo a mesma coisa, isso é um demônio trazendo dificuldade para você. Devemos mandar ele calar a boca e ir embora.
Eu estou debaixo dos poder do sangue. E isso se aplica a mim. Os meus pecados já foram levados. Qualquer condenação aparente que não cessa após termos confessado e aplicado o sangue, não é o resplandecer de Deus, a iluminação de Deus, mas a acusação de Satanás. Ele vai tentar continuar para tentar jogar sobre nós os nossos pecados. Quando nós vemos que isso não para, e você começa a ter sentimento que precisa confessar de novo. Outra manhã. Eu não falei tudo que eu precisava confessar. Eu conheço um irmão de meia idade que estava tendo um tempo com o Senhor pela manhã e falou, eu não tenho nada para confessar, não tenho nada para confessar. E num desses livros tem toda uma lista de erros. E ele falou, agora eu tenho a oportunidade de ver quão mal eu sou e quantas coisas eu fiz. Isso é o inimigo nos enfraquecendo para... Nós devemos compreender que estamos aqui sob o poder do sangue de Deus. Vai embora daqui. Eu estou debaixo do Senhor, da sua autoridade. No ponto de vista do Senhor, todos os meus pecados foram lavados. Mas você vai para o lago de fogo. 3. Devemos não somente rejeitar as acusações que são sem causa, mas devemos também rejeitar todas as acusações que têm causas. Algumas não têm causa, outras têm causa. Mas nós limpamos a causa confessando-a. E então, esse é o primeiro ponto principal da nossa guerra espiritual. Se quisermos ser um santo vencedor, se você quer ser um santo vencedor, você tem de estar sob o poder do sangue do Cordeiro. É assim que começamos. Não devemos pensar que isso é algo simples. Não, isso derrota o inimigo numa luta e começa aqui mesmo. Ponto 4. Quando cometemos pecado, nós não glorificamos a Deus. Mas quando não confiamos no sangue precioso, nós o desonramos ainda mais. Então precisamos confiar no sangue precioso. E a nossa fé precisa ser muito ativa. Podemos ter sentimentos. Alguns de nós pensam que quando os sentimentos vão embora, tudo está bem. Não devemos estar focados nos nossos sentimentos. Devemos estar centrados em Cristo e na Palavra. Quando nós cometemos um pecado, é claro que não glorificamos a Deus com isso, mas, eu estou repetindo para ênfase, mas quando não confiamos no sangue precioso, nós o desonramos ainda mais. Que o Senhor agora mesmo nos sature para termos a confiança no sangue precioso. Nós
cremos nele, nós confiamos nele. Não importa o que eu fiz, eu confesso, Deus perdoa. E agora eu confio no sangue precioso. Não posso viver sem aplicar o seu sangue. Eu não consigo viver sem aplicar o seu sangue. Devemos sempre aplicar o sangue, dizendo ao diabo que, embora não sejamos perfeitos, estamos debaixo do sangue precioso. Satanás, se vier ter uma conversa comigo, vier me falar um monte de coisa bíblica, eu sei disso. E eu sei que não sou perfeito, longe disso, mas estou sob o sangue precioso de Jesus. Você quer ficar comigo? Continuar me atacando? Eu vou te lembrar uma coisa. Estou sob o poder do sangue de Jesus. E estou livre. Tenho paz. Tenho alegria. Tenho energia. Todas as coisas possíveis. Mas sabe o que aconteceu com você na cruz? Cristo te derrotou, Cristo exterminou você. E virá o tempo em que você estará no abismo. Você talvez não tenha ouvido a minha mensagem sobre o abismo, mas você estará lá por 1000 anos. Enquanto eu for um correio, você estará no abismo. Então você vai sair por um pouquinho para uma batalha final, uma batalha muito curta. Mas a noiva e esposa, com muita experiência na guerra espiritual, vai lutar contra você em Armagedon. E você não irá voltar para o abismo, mas irá para um lugar com fogo para todo sempre. Vai embora. Espero que essas palavras saturem vocês. Estamos debaixo do sangue precioso de Jesus. Não apenas aqui, em todo lugar, o tempo todo. Quando você errar, quando algo disso acontecer, simplesmente exercite o seu espírito e aplique a sua fé. Estou debaixo do sangue precioso de Jesus. Agora vamos dar mais um passo. Eles o venceram por causa da palavra do seu testemunho. A palavra do seu testemunho. Vamos ver isso cuidadosamente. Testemunho significa dizer a outros o que há em Cristo. E a palavra do testemunho é algo que deve ser proclamado. Temos de falar sobre isso. É um testemunho daquilo que Cristo realizou, do efeito da sua crucificação, do poder do seu sangue. Esse é o testemunho para dizer aos outros o que há em Cristo. Os vencedores devem frequentemente proclamar a vitória de Cristo, testificando que o diabo foi julgado pelo Senhor. Então, santos vencedores devem, aqui diz que devem frequentemente proclamar a vitória de Cristo.
Sempre que algo negativo vem a você, você tem a sensação de que Satanás está te atacando. Você pode responder dessa maneira. Eu tenho um testemunho para você. Você quer ficar aqui? Então eu vou te dar uma mensagem, uma pequena mensagem sobre o que Cristo fez, o que Ele realizou na cruz. Repetindo, os vencedores devem frequentemente proclamar a vitória de Cristo. Não fazemos isso levianamente, com meras palavras. É quando estamos numa situação e que compreendemos que há um ataque de alguns demônios ou do próprio Satanás. E então respondemos dessa maneira: estou aplicando a você a vitória de Cristo. O que Ele realizou, cumpriu na cruz. Então, nós perguntamos para o maligno, quem venceu aquela luta? Me diz aí, quem venceu aquela luta? Satanás, você perdeu de novo. Cristo é vitorioso. Amém. O diabo foi julgado pelo Senhor. Não podemos entrar em detalhes, mas a aplicação disso no tempo e a maneira do Senhor, e isso é parte de vencermos, dos vencedores, aplicando a vitória do Senhor em diversas situações. Satanás não teme quando tentamos discutir com ele, mas ele teme quando proclamamos os fatos espirituais da vitória de Cristo. Vamos ver isso aqui um pouquinho. Satanás não teme quando tentamos discutir com ele. Alguns de vocês, pessoas inteligentes, muito inteligentes, não lutem com Satanás usando a sua mente. Use o seu espírito, porque no seu espírito está o Cristo vitorioso sendo aplicado aqui e agora. Satanás não teme de ninguém que quer discutir com ele. Mas vamos assustá-lo, vamos atemorizá-lo, vamos deixá-lo com medo. Nós temos paz e segurança, mas ele tem medo quando proclamamos os fatos espirituais da vitória de Cristo. Então, agora mesmo, vamos proclamar e aplicar algo da vitória de Cristo. Ponto A. O nome de Jesus está acima de todo nome. Isso é um fato espiritual que devemos declarar em fé, não somente aos homens, mas também a Satanás. Ok, irmãos? Leiam esse versículo. Não é versículo. Leiam esse ponto A novamente. Irmãs, leiam. E sejam mais fortes ainda que os irmãos. Leiam. O nome de Jesus está acima de todo nome. Isso é um fato espiritual que devemos declarar em fé, não somente aos homens, mas também a Satanás. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.
É real isso. Torne isso parte do seu viver dia e noite, não importa quais sejam as situações. E isso será parte sua. O Cristo interior irá saturar você com esses aspectos. Letra B. Devemos proclamar a Satanás e aos seus demônios que Jesus é o Senhor, que o Senhor é vitorioso e que Satanás foi esmagado debaixo dos seus pés. Vamos ler a letra B todos juntos. Devemos proclamar a Satanás e aos seus demônios que Jesus é o Senhor, que o Senhor é vitorioso e que Satanás foi esmagado debaixo dos seus pés. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu estou aqui chutando. Ele está debaixo dos nossos pés. Estamos na vitória com Cristo. Satanás foi derrotado de novo. Amém. Isso é real, não é? Isso vai ser parte do nosso viver diário. Letra C agora, maiúsculo. Eles não amaram a própria vida da alma até a morte. Ainda tenho uma preocupação profunda, uma preocupação amável com os santos em toda a restauração, de que os santos passem pelo terceiro estágio da experiência de vida. Quando eu vim para a restauração do Senhor, eu não sabia nada. Mas eu estava sendo preparado pelo Senhor para estar humilde e começar desde o começo. Nos 2 anos e meio seguintes, tive que passar pelo o estágio da consagração, lidando com a consciência, coisas assim. Mas o meu coração, repetidamente, dói pelos santos amados que estão aqui há décadas e não cresceram nada mais depois da última parte do estágio 2 do crescimento de vida. Eu sei que se eu pecar, eu posso confessar. Senhor, tu sabes que eu consagrei a minha vida para ti. O inimigo não presta atenção a isso. Ele percebe, ele sabe que esse aí eu já o amarrei há décadas. Ele está amarrado por mim há décadas. E alguns acham que porque estão há muito tempo na restauração do Senhor há décadas, acham que são maduros. Mas os diabos, eles fingem ser o seu próprio pensamento. E eles injetam esses pensamentos. Mas é parte do cuidado amoroso de Deus nos mostrar onde de fato estamos. E os santos sabem, eu trouxe isso num espírito de comunhão. Eu disse, abram-se ao Senhor, onde você estiver. Muitas pessoas falam, eu não sei onde eu estou.
Eu não sei como é que é estar no terceiro estágio do crescimento de vida. Então, este é o momento de nós nos apacentarmos mutuamente. Dar mensagens é uma coisa. Mas o irmão Lee me disse, ele e eu estivemos juntos por quase 11 anos e depois outros irmãos se uniram a nós. E eu compreendi o que ele estava passando e qual era a preocupação que ele tinha pelo crescimento dos santos, para que os santos crescessem até a maturidade. E frequentemente menciono isso. E o irmão Watmani escreveu aquele livro no final do seu ministério, antes de ser preso, O Quebrantamento do Homem Exterior. Isso não são meras palavras. Estamos abertos para ser profundamente tocados dessa maneira. Porque nossa vida da alma, o nosso amor próprio, o amor pela nossa própria vida da alma, precisa ser tocado pela cruz. Podemos dizer honestamente, eu não me amo mais, até chegar a esse ponto. Mas todos os seres humanos caídos, eles podem amar certas pessoas, mas quando chega a essa questão, eles amam-se a si mesmos em primeiro lugar e ao máximo. Eles não apenas têm uma vida da alma, eles a amam. Eu me amo, eu amo a minha alma, amo a minha índole, eu amo meus sentimentos. Todos somos assim, quer expressemos ou não. Então você não é pior que ninguém, mas após experimentamos o que está nas seções A e B, podemos começar a testificar em C. Eu não amo a minha vida da alma até a morte. Mesmo que eu morra, o inimigo pode atacar, fazer muitas coisas, até mesmo feridas físicas, até tentar matar. Eu sei o que é isso. Mas podemos deixar claro, eu não amo a minha vida da alma. Não importa o que você faça, não importa como você me ataque. Mesmo que você me leve ao fim, eu não amarei a vida da alma. Eu amo o Cristo todo inclusivo. Farei uma pausa agora que mencionei o Cristo todo inclusivo. Todos estamos familiarizados com isso. Não se preocupe, eu não vou embaraçar ninguém. Suponha que eu pergunte a alguns de vocês, você crê que Cristo é todo inclusivo? Sim. O que ele foi para você hoje, declare, da sua toda inclusividade? Ou este ano, de toda a sua comunhão com o Cristo todo inclusivo, de que maneira ele tocou você? Apacentou você? Quando isso acontece, nós podemos nem saber o que está acontecendo, mas por fim, esse entendimento vem à nossa mente.
de que Ele está tocando a minha vida da alma, está tocando o meu amor pela minha vida da alma, e agora eu me abro para Ele, permito que Ele habite de fato no meu coração, não meramente conhecer o versículo. E isso é parte da sua casa. Eu te dou toda a minha emoção, minha vontade, para que tu habites em mim. Então agora, enquanto tu habitas em mim, o amor pela vida da alma que eles tinham terminou. E eles puderam dizer honestamente, sem medo, que não estavam lutando pela sua vida da alma, porque esses santos vencedores têm esse aspecto. E isso se torna claro quando alguém experimentou isso alguns anos atrás e continua. Ele pode se encontrar numa situação que por 20 segundos, talvez, tenha essa conversa, e você possa dizer que não ama mais a sua vida da alma. Não é algo que traz paz? Que nos traz paz e encorajamento? Eu não amo a minha vida da alma, mas profundamente eu amo a minha vida da alma. Então posso dizer, se o Senhor conseguir me ganhar, Ele consegue ganhar qualquer um. Eu não sou uma pessoa fácil. Eu não sou uma pessoa fácil. Mas quando nós nos consagramos a Ele, nos abrimos a Ele, lhe damos acesso a todas as partes do nosso ser. É por isso que eu me refiro novamente ao meu próprio abismo pessoal. Senhor, toca tudo, Senhor, lida com tudo. Eu quero que tu habites em todas as partes minhas, não apenas para mim, porque eu sou um membro do corpo. Ponto 1. Devido à queda de Adão, Satanás uniu-se à vida da alma do homem. É terrível, mas temos de conhecer isso. Satanás uniu-se à minha vida da alma. É horrível. Mas Satanás quer esconder para que eu não conheça isso. Mas agora eu percebo que Satanás uniu-se à minha vida da alma. Agora o Senhor tem a oportunidade de aplicar a cruz, aqui e agora, e lidar com essa parte minha, e esmagar você de novo. Para vencê-lo, nós não devemos amar a nossa vida da alma. Antes, se quisermos vencê-lo, para vencer Satanás e os demônios, se quisermos vencê-los, não devemos amar a nossa vida da alma. Uma oração simples seria: Senhor, estou ouvindo isso, eu entendo isso verbalmente. Amar a minha vida da alma. Senhor, eu abro isso para ti. Pela cruz. Não meramente a minha vida da alma, mas o meu amor pela minha vida da alma. Em vez de amar isso, eu te amo. E amo todos os irmãos e irmãs no corpo. Simplesmente peça a Ele. Todos temos a mesma situação, todos nós. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Então,
Satanás quer que hajamos em nossa própria força e nos movamos em nós mesmos com o poder da nossa alma, nossa capacidade natural. No terceiro estágio da experiência de vida, quando o Senhor está lidando totalmente com o nosso interior, Ele tem de tocar a nossa força e o poder da nossa alma, nossa capacidade natural. Neste salão há todos os níveis de capacidade. Alguns fisicamente são fortões. Você consegue correr 1000 metros em poucos segundos, ou 100 metros em poucos segundos. Nós temos todo tipo de coisas, não devemos ignorar isso, não devemos fingir que não temos. Qualquer um que conhece você está plenamente consciente das suas capacidades e da sua força. Isso não é algo pecaminoso, mas é natural. Então, Satanás quer que hajamos em nossa própria força. Satanás quer isso. Uma vez que vemos isso, Cristo certamente quer o contrário. Você pode entender ou não, mas uma coisa eu tenho certeza. Vou aplicar o poder da morte de Cristo na cruz, aqui e agora. B. A capacidade natural é a capacidade que tínhamos originalmente e que nunca foi tratada pela operação da cruz. Capacidade natural, digamos, e certamente há irmãos e irmãs neste salão que têm a capacidade natural de cantar pessoalmente ou em grupo. É um fato isso. Você gosta de fazer isso. É uma capacidade natural. Falando de capacidade natural, eu vou dizer algo verdadeiro para vocês. Em 1967, um irmão mais velho era um dos presbíteros da igreja em Los Angeles. Ele estava muito proximamente relacionado aos irmãos Watchman Nee e Witness Lee. E ele percebeu que a mente dele era muito melhor que de qualquer uma de nós aqui. A memória que ele tinha, quando ele lia um jornal, ele trazia uma pilha de jornais, sentava e falava: mostre que você pode ler rapidamente e lembrar o que você leu. Ele pegava uma página, passava, ia passando as páginas, e você fazia pergunta após pergunta após pergunta, ele sabia tudo, ele tinha lido tudo. Então, isso é impressionante, é um fato isso. Falando de capacidade natural, também o irmão Lee, se ele não fosse salvo pelo Senhor quando ele tinha mais ou menos 19 anos de idade, ele poderia ter sido o governante de toda a China com aquela capacidade que ele tinha. A capacidade natural é a capacidade que nós tínhamos originalmente e que nunca foi tratada pela operação da cruz. Eu conheci algumas irmãs que se preocupavam com elas mesmas
Elas tinham a capacidade de cantar, de escrever hinos. Mas o que eu precisava compartilhar com elas essa é sua habilidade natural, sua capacidade natural. Abram-se para o Senhor e permitam que a cruz seja aplicada à sua capacidade natural. Então vocês serão saturadas com a vida de ressurreição. E a sua capacidade natural agora será divina e humana. E elas cantarem e escreverem hinos. Eu creio que haja muitos santos por toda a terra. Gostaria que eles nos mostrassem para compartilhar, especialmente com um amado irmão em Nova York, muito envolvido com isso. Então, fomos criados de determinada maneira, mas é necessário que seja crucificado. Mas isso não é o fim. A operação da cruz e o poder da ressurreição de Cristo. Isso é parte de sermos consagrados ao Senhor. Eu me entrego totalmente, todos os meus aspectos. Eu me abro todas as minhas partes para o Senhor, então Ele sabe quando e como será o momento para tocar essa capacidade. De certa maneira, permitam-me dizer que o irmão Witness Lee deu uma mensagem. Alguns de vocês ouviram isso. Em julho de 1969, eu estava aqui há 6 meses. Ele disse: vocês precisam tomar uma decisão. Você quer dom ou ministério? E eu percebi, e eu tenho certeza que o irmão Lee poderia dizer para mim que eu era um orador eloquente quando eu tinha 16 anos já. Isso era um fato, era um dom que eu tinha. Mas aí o irmão Lee disse: você deve escolher o ministério e a cruz então deve ser aplicada. E a sua vida de ressurreição será saturada. E então haverá ministério. Eu creio que vários de vocês que vocês não são jovens demais, mas não façam isso precipitadamente. Que no futuro você tenha... Hoje você tem um dom, você pode ser um bom orador. Não sabemos quanto tempo vai demorar para santos como eu irem ter com o Senhor. No futuro próximo teremos um irmão aqui com seu dom, outros irmãos aqui e alguns dos mais antigos sentados por terem feito uma escolha décadas atrás. Eu deixei o dom de lado e escolhi o caminho do ministério. Alguns de vocês nunca ouviram isso. Não estou falando de ninguém especificamente, estou testificando. Quando eu vim para a restauração do Senhor, ele foi para Taiwan e só voltou para Los Angeles 6 meses depois. A primeira vez que eu vi ele falar, num domingo de manhã, ele estava dando uma mensagem e eu percebi imediatamente. Eu nunca vi uma pessoa como ele. Nunca tinha visto.
não saía ego, não provinha ego dele. O que é o ministério? O preço que ele pagou, sem autoconsciência, sem preocupação consigo mesmo, era apenas Cristo fluindo. E então tomei a decisão, não de tentar imitá-lo, mas tomei essa decisão, Senhor, quero seguir a mesma jornada que esse irmão tomou, para que o resultado seja o mesmo. Profundamente no meu coração, eu fico surpreso quando falo sobre isso, que o futuro da restauração do Senhor haja irmãos. Será que haverá irmãos que tomaram essa decisão? Senhor, eu não tomo o caminho dos dons. Eu escolho o caminho do ministério. E quando você casar, você vai precisar de uma irmã que seja paralela com você, que ela não queira que você seja um grande orador, que ela queira que você realmente tenha a comunhão de Cristo dessa maneira. Então, o Senhor sabe quando e como. Todas as coisas acontecem. Nenhuma delas me incomodaram, as que aconteceram. Eu lhes disse, mesmo quando eu tive uma cirurgia de coração de 4 pontes, eu percebi que isso vinha de Deus. Não apenas uma questão não apenas da misericórdia de Deus e da graça, mas era uma questão do corpo também. Não tema. O fracasso da igreja deve-se ao fato do homem introduzir nela a sua capacidade natural. Agora pode afetar a igreja, e muitos santos não oram verbalmente, não falam no tempo de profecia, só os dotados eles se sentem embaraçados por levantar e falar por 2 minutos. Quão triste é isso? É por isso que isso é um fracasso da igreja. O homem trazer a sua capacidade natural. Então você pode tomar uma decisão entre você e o Senhor. Por favor, não venha para o microfone gritando algo. Gaste um tempo com o Senhor e abra-se para Ele e tome essa decisão. Então o Senhor vai trazer você para uma outra etapa do crescimento de vida. Letra D minúscula. O propósito da cruz é lidar com a nossa força e capacidade naturais, a fim de que não ousemos mover-nos por nós mesmos, como visto nos casos de Moisés e Pedro. Devemos ter a atitude de que não viveremos de maneira nenhuma pelo nosso ego. Não valorizaremos nossa própria capacidade, nem teremos qualquer confiança própria. Vou fazer uma pausa aqui. Nos próximos 3 ou 4 minutos terminaremos. Devemos ter a atitude de que não viveremos de maneira nenhuma, nunca mais, pelo nosso ego. O nosso ego pode ser o centro do nosso ser, da nossa pessoa. Não conseguimos mudar, mas temos vontade para tomar uma decisão. Devemos ter a atitude, ou seja, é atitude para com isso, de que não viveremos nunca mais
De maneira nenhuma podemos falar, Senhor, eu estou tomando essa decisão, estou mudando a minha atitude. Não viverei pelo meu ego, pela minha alma. Quero mudar o meu viver vivendo apenas por Ti. Habita em mim. Não valorizaremos nossa própria capacidade, nem teremos qualquer confiança própria. Posso dizer honestamente, eu não estou aqui com autoconfiança. Eu tenho confiança no Cristo todo inclusivo. Eu tenho confiança no corpo cheio de vida. Então, temos tocado algumas experiências mais profundas. Tudo isso está no terceiro estágio. Aqueles que se formaram estão ainda no terceiro estágio. É como a sua vida humana. Quando você era como você tinha 12 anos de idade, como você foi quando você tinha 18 anos de idade? Vocês acham que vão ser necessários 85 anos para vocês amadurecerem? Não, muitas coisas acontecerão. Vocês estão no terceiro estágio. No próximo treinamento, onde vocês estiverem, a minha primeira reação será mais Cristo em vocês. Vocês podem não perceber. Então, a única coisa que eu quero dizer é: Deus é um Deus bendito e vai abençoar você de todas as maneiras e o tempo todo. Simplesmente prossigam desfrutando-o. Agora vamos terminar com algo muito agradável, suave. Vamos descer de onde estávamos. Espero que quando derem tempo para o compartilhar, estejam focados na principal sessão, não neste último ponto. Precisamos ter esse cuidado carinhoso. Devemos ser pessoas altruístas. Uma libação permitindo que Cristo, como vinho celestial, nos encha e faça com que nos tornemos vinho para Deus. Nós bebemos Deus, Deus nos bebe. A libação, oferta de libação, tipifica Cristo como aquele que foi derramado como o verdadeiro vinho diante de Deus para a sua satisfação. O apóstolo Paulo tornou-se uma libação que foi derramada sobre o sacrifício e serviço da fé dos santos. A libação tipifica não somente o próprio Cristo, mas também Cristo que nos satura consigo mesmo, como o vinho celestial, até que Ele e nós nos tornemos um só, para sermos derramados para o desfrute e satisfação de Deus e para o edifício de Deus. Vamos ler isso juntos. E então orar com alguém ao nosso lado por 30 segundos. Todos juntos vamos ler. A libação tipifica não somente o próprio Cristo, mas também Cristo que nos satura consigo mesmo como o vinho celestial, até que Ele e nós nos tornemos um só, para sermos derramados para o desfrute e satisfação de Deus e para o edifício de Deus.